A Casa Branca emitiu no último sábado um esclarecimento sobre a nova política de vistos H-1B, especificando que a taxa de US$ 100 mil será um pagamento único para os novos solicitantes. Os vistos permitem que trabalhadores estrangeiros com qualificações específicas, como cientistas, engenheiros e programadores de informática, entre outros, trabalhem nos Estados Unidos. Sobre esse tema, eu converso com o Dr. Daniel Toledo, que é advogado e especialista em direito internacional. Doutor, o que muda com essa nova regra? Bom dia, Wellington. É um prazer imenso estar aqui com vocês de novo. Pois é, na semana passada, sexta-feira, nós fomos pegos aqui de surpresa com mais algumas ordens executivas do nosso presidente Donald Trump, e que também já não é tão surpresa assim, porque a gente tem surpresas de ordens executivas quase toda semana, mas essas são curiosas, porque é o seguinte: primeira ordem foi essa que você citou, falando na necessidade agora de pessoas que tenham aplicação de processos de H1B. O H1B geralmente utilizado por empresas, pelas Big Techs, ou para trazer temporariamente algum funcionário para os Estados Unidos, que vão fazer algum trabalho esporádico, o H2, que é muito usado em sazonal, que é para colheitas, fazendas e tudo mais, mas nesse caso aqui vamos falar especificamente do H1, onde a petição de H1B agora é obrigada a vir acompanhada de um depósito de US$ 100 mil. Isso vai desequilibrar completamente a indústria, né? Apesar do porta-voz do presidente Trump dizer que as Big Techs estão de acordo com isso, a gente sabe que não é bem por aí que acontece. Por quê? Vou te explicar. Primeiro, porque esses funcionários são muito importantes para dentro dos Estados Unidos. Segundo, porque se esses funcionários forem trabalhar remotamente para essas Big Techs, o que já existe em muitos deles, muitos funcionários de TI estão no Brasil trabalhando remotamente para as Big Techs. Mas esse pagamento desse funcionário vai para o Brasil, sai o dinheiro dos Estados Unidos. Consequentemente, não é interessante para os Estados Unidos que essa pessoa esteja fora, essa pessoa receba o dinheiro fora e, obviamente, ele vai gastar fora, ele não vai estimular a economia dos Estados Unidos. Então, ficou estranho demais. Muitos advogados estão conversando. Esse final de semana eu estava viajando, não estava aqui, então, mas conversando com alguns amigos, eles falavam: ninguém está entendendo nada, né? Esse é o principal ponto aí. Primeiro, disse que entraria em vigor no sábado, anteontem, mas no domingo de manhã saiu uma outra manifestação do governo dizendo: não, quem já tem o H estampado está ok. São para petições novas que vão entrar agora em outubro ou abril do ano que vem. Então, quer dizer, ficou muito confuso, como muitas vezes a gente tem visto, esse tipo de ordem, porque não vem escrito, não vem descrito ali, é simplesmente coloca e as pessoas não sabem o que vai acontecer, e principalmente uma ordem que tem a sua validade 2 dias depois, não dá tempo das pessoas reagirem. Existem vários vídeos aí na internet de principalmente indianos que usam muito esses vistos, eles gostam muito desse tipo de visto. Eles estavam dentro do avião, eles estavam saindo de dentro do avião antes de embarcar para os Estados Unidos, porque o tempo do voo chegaria aqui após domingo, consequentemente já estariam supostamente dentro dessa nova normativa, o que não aconteceu, porque depois vem o esclarecimento. Então esse era o ponto 1. E o outro ponto que muitas pessoas também, nesse final de semana, se desesperaram, e eu já gravei um vídeo, inclusive, falando sobre isso, explicando essa situação do tal do Gold Card, ou do Gold Visa, ou do visto do presidente que ele ia criar, falando em US$ 5 milhões. Até naquela época, vocês devem lembrar que o secretário de Comércio disse: não, nós já temos 1.000 pessoas vendidas em uma semana. Eu falei: não é bem assim, porque nem a legislação existe ainda, nem a regulamentação existe ainda. Então, assim, estava muito nebuloso tudo e muita mentira andando por cima dessa suposta criação desse visto, né, entre aspas aí. E agora saiu essa normativa, dizendo que, essa ordem presidencial, dizendo que a pessoa que fizer um depósito de 1 milhão, não é mais 5 milhões como era antes, que já tinha 1.000 vendido, lembra? Não é mais. Aqueles que compraram, não existe, ninguém comprou. Então, hoje é 1 milhão. Mas olha que curioso que é essa história. Primeiro, lembra que eu falei num vídeo, já dei entrevista aqui, inclusive para vocês, explicando: olha, precisa passar pelo Congresso? Isso não vai passar pelo Congresso, porque precisa de 2/3. Nós temos aí um monte de coisas dentro do Congresso que hoje estão bem conturbadas, muitas divisões aí, muitas opiniões controversas.
Então isso não vai passar pelo Congresso, tá? Então precisava criar algo, porque senão eu ia falar, poxa, eu prometi que eu ia criar, mostrei um cartão e nem não criei nada. Então vamos criar alguma coisa. Qual que foi a estrutura? A pessoa que hoje fizer um depósito de 1 milhão, ou a empresa que quiser trazer um profissional e fizer uma doação para o Tesouro dos Estados Unidos, controlado pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos, ele vai ter um expedite no processo dele e ele vai ter um fast track, ou seja, uma passagem mais rápida para ter a obtenção do seu green card. Certo? Isso bacana. Tá ali. Como vai ser feito isso? Ninguém sabe, porque quem vai controlar não é a imigração, é o Departamento de Comércio. O que também não faz muito sentido, mas vamos continuar no raciocínio. Aí ele diz nessa normativa que a doação ela não está condicionada à concessão do green card, porque a pessoa antes precisa estar aprovada ou ter os requisitos de algum outro processo, de algum outro visto dentro da legislação, a INA, que é a Immigration and Nationality Act, que é que regulamenta todos os vistos, e essa pessoa que tiver aquelas condições para obtenção do green card pode fazer a doação para ter um fast track, certo? Ok. Na minha cabeça, pelas qualificações que vieram ali, na minha cabeça foi visto EB1 e EB2. Ok. Mas se você tem a possibilidade de pagar um premium processing dentro de um EB1 e de um EB2, que eventualmente vão dar a julgamento do seu processo em 15 dias, para que você precisa depositar $1 milhão? Não fez muito sentido, tá? Então, eu acho que, como não aconteceu da outra vez, como eu até mostrei, eu fiz o meu cadastro num site que foi aberto naquela época, no próprio site da Casa Branca, dizendo, olha, quem tiver interesse, se cadastra. Eu queria ter acesso a isso, porque eu queria oferecer para os meus clientes se realmente fosse possível, mas não é nem daquela forma, e eu acho que não vai ser nem de outra forma, porque não faz sentido a pessoa pagar $1 milhão quando ela pode pagar 3 mil e ter o mesmo fast track. Aí as pessoas dizem, poxa, mas isso é para quem tem EB1, que tem o fast track aí, porque nós temos o backlog do EB2, ou seja, nós temos aí quem aplica um visto EB2, por exemplo, que dá acesso ao green card, ele vai ter que esperar aí o Visa Bulletin, com delay aí de 1 ano, né? A gente não sabe se pode ir para mais ou ir para menos, mas vamos dizer 1 ano. Ok, você vai pagar $1 milhão, doar $1 milhão para antecipar 1 ano. Geralmente 1 ano é o tempo que as pessoas se programam para poder sair do país. Então, para mim não faz muito sentido, a menos que estejamos falando dos chineses e dos indianos que estão com backlog, com tempo de espera muito maior. Mas se a intenção é atingir os chineses e os indianos, por que dificultaram os H1Bs e vão facilitar o acesso a um outro visto para eles? Não faz sentido esse tipo de coisa e muitos advogados estão aí realmente em dúvida, né, de como isso vai acontecer e se isso vai realmente acontecer, porque nós temos certeza que muitas indústrias, muitas empresas, principalmente essas big techs, não faz sentido pagar $100 mil para fazer um protocolo de um H, porque muitas vezes o funcionário do H vai custar para a empresa, o salário dele vai ficar em torno de 50, 60, 70 mil dólares por ano. Ou seja, ele vai ter que depositar vai gastar praticamente o triplo para colocar um funcionário de H dentro dos Estados Unidos. E funcionário de H é justamente o que não tem de mão de obra dentro dos Estados Unidos. Então, eu acho que nós vamos ver aí algumas modificações, algumas mudanças nessas estruturas, porque com certeza nós vamos ter muitas ações judiciais discutindo isso, vendo a validade disso e talvez até reconhecendo que isso não é o adequado para a economia dos Estados Unidos e nem para a estrutura nesse momento. Tá? Os demais vistos continuam tudo absolutamente igual, e se você tem aí $1 milhão para doar para o Tesouro Americano, conversa com o seu advogado, quem sabe ele pode entender aí que esse pode ser um bom caminho, você doar $1 milhão e ter um fast track para um visto que eventualmente você já se qualificou, certo? Muito obrigado, Dr. Daniel Toledo, pelas suas informações, um abraço e até a próxima semana. Bom, Wellington, muito obrigado de novo, é um prazer imenso estar aqui com vocês, excelente semana, fiquem com Deus, até a próxima segunda-feira.